Testando. Bom dia. Começando a nossa aula aqui. Muito bem. Compartilhando tela com vocês agora. Bom dia a todos. Me chamo Vitor Carlos Silva, sou médico, sou paliativista. Desde já agradecendo a oportunidade aos organizadores desse projeto, parabenizando por essa iniciativa, tá? Cabe a mim oferecer uma aula sobre retirada de medidas sustentadoras da vida. Algumas pessoas conhecem por outros nomes, como adequação terapêutica, limitação terapêutica, enfim, ajuste terapêutico, né? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre algumas situações em que envolvam a necessidade de retirar medidas sustentadoras da vida dentro de um contexto bioético, dentro de um contexto assistencial, em promoção das boas práticas de cuidados paliativos. Então, a primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é que retirar medidas não são sinônimos de abandono, não são sinônimos de eutanásia, de provocar a morte intencionalmente, não são sinônimos de deixar sem assistência. Muito pelo contrário, é tentar adequar a proporcionalidade àquela determinada situação. Estamos falando de doenças avançadas, estamos falando de critérios refratários, muitas vezes em terminalidade. Então, a adequação terapêutica promovendo o ajuste dessas medidas, neste caso, retirada. Quando a gente se fala de necessidades variáveis de cuidados paliativos ou de cuidados em geral, precisamos saber de que o paciente passa por muitas necessidades ao longo de sua vida, ao longo do trajeto de sua doença desde o seu diagnóstico. Muitas vezes, no início, no diagnóstico, o paciente tem muitas necessidades, muitas intervenções, sejam elas diagnósticas, muitas vezes já terapêuticas, até que ele cursa a sua vida com exacerbações, com necessidades variadas, né? As crises de necessidade promovem necessidades por medidas, por invasões, por exames, que parecem ser proporcionais a essas situações, e até atingir um estado de cronicidade ou estabilidade, onde esse paciente vai precisar de menos intervenções ao longo de sua vida, com ajustes de suporte usuais, com a progressão de determinadas doenças, e aqui nós estamos falando de câncer, cirrose, insuficiência renal, enfim, determinadas situações que levam à cronicidade e terminalidade. A debilidade aumenta, a necessidade de cuidados volta a aumentar, até que o paciente entre em critérios de terminalidade, né? Quando não mais é possível modificar determinada doença, até o critério de fase ativa de morte, últimos dias de vida, como queira chamar. O que é necessário para ser feito, do ponto de vista assistencial, para um melhor ajuste de medidas? Quando é adequado, retirar certos suportes, certos exames, certas intervenções em favor do paciente. A gente está falando de uma adequação terapêutica dentro de um princípio filosófico de proporcionalidade. Nós nos utilizamos dos princípios bioéticos de fazer o bem pela beneficência, de não causar nenhum mal pelo princípio da não maleficência, de levar em consideração vontades e valores desse paciente, da autonomia e da justiça, de ser aplicado a todos de uma forma conforme, né? Sabemos que as doenças em suas progressões vão ter determinadas vias que promovam resposta do paciente. A resposta terapêutica das intervenções que nós proporcionamos, né, ela, ela é uma situação elástica e tem a ver com a evolução da doença de base. Então, esse paciente vai apresentar complicadores clínicos, vai deixar de ter aquela resposta que tinha desde o início da sua doença no diagnóstico, e dando a nós a ideia sobre o que é real ganho terapêutico ou sobre o que é refratariedade. Refratariedade no sentido de ausência de resposta ou menor resposta. Esta resposta pode nos guiar, do ponto de vista assistencial, de como promover, né, melhores ajustes das doses, da posologia, das vias de administração enquanto medicamento, de outras práticas que possam ser adicionadas no processo terapêutico, da necessidade de investir em exames, muitas vezes desnecessários, enfim, da necessidade de readequação. Isso tudo com uma base de segurança técnica. A necessidade de garantir as boas práticas em saúde em todas as fases, em todas as situações. E, mais uma vez repetindo, a retirada de medidas é diferente da retirada de atenção e segurança. Bom,
Existem alguns cenários possíveis onde precisaremos retirar algumas medidas. Uma delas, talvez a mais dramática, é a disfunção orgânica. Não é preciso esperar que o paciente chegue a uma disfunção múltipla de órgãos e sistemas, né, que a gente chama de DMOS, o paciente que já está sob suporte máximo em UTI, entubado, dialisando, com droga vasoativa em alto suporte, enfim, tudo que muitas vezes foi necessário para esse caso, para que a gente determine refratariedade e necessidade de readequação das medidas, né? A disfunção orgânica traz para a gente a necessidade de manter ou retirar suporte avançado da vida, uma vez que já é instituído. A necessidade de demonstrar o benefício de se manter aquelas medidas frente a um malefício terapêutico. Será que a diálise que eu estou oferecendo está piorando a condição clínica do meu paciente? Será que a droga vasoativa em alta dose está provocando situações de piora, por exemplo, por perfusão periférica? Será que novos antibióticos que estão sendo adicionados por uma necessidade de evidência biológica, né, de cultura, estão sendo efetivos para esse paciente e ou causando alguma modificação da flora local? São perguntas a serem feitas. Não é uma decisão para ser tomada sozinha, e sim em conjunto. Qual é a resposta terapêutica que esse paciente está tendo após todas essas medidas, né? E, mais uma vez, se esse paciente entrou no critério de refratalidade ou de terminalidade mesmo, a ponto de nós, prescritores, equipe, promovermos uma realocação de modelos de assistência. A retirada de um modelo, ou a mudança, vamos chamar assim, de assistência, ela também é uma necessidade premente. Então, a necessidade de sair de uma UTI e ir para uma unidade aberta, de sair de um hospital e ir para a unidade de transição, para um hospice ou para casa, são situações que precisam ser encaradas não como retiradas, mas sim como reajustes. Então, a disfunção orgânica é uma situação. A outra é um ajuste de prescrição com a necessidade de retirada de alguns pontos de terapia usual desse suporte. Aqui, a necessidade, inclusive, de diagnóstico sobre se está sendo benéfico ou não, precisa acontecer. Que exames diários, semanais, enfim, são necessários para esse paciente? A necessidade de se coletar ureia, creatinina, sódio, potássio, gasometria arterial para esse paciente? E se sim, todos os dias? Ou podemos mudar a oferta desses exames, desse cardápio de exames? Entendendo de que a equipe pretende fazer algo com esses resultados. Entendendo de que todo diagnóstico, todo resultado de exame prescinde de uma intervenção e o nível de intervenções realizadas após cada resultado de exame. Pacientes frente à terminalidade de doença renal crônica, em estado dialítico, apresentando então outros critérios de disfunção orgânica, precisam ter determinados exames coletados todos os momentos. Qual é a necessidade do ajuste do sódio, potássio, magnésio para aquele paciente, naquela situação? E aqui eu estou chamando, eu estou provocando a atenção sobre o fim de vida mesmo, né? Para serem corrigidos. Ou a equipe já se convenceu e compartilhou com os familiares de que nós estamos numa situação de refratariedade e que esses exames, então, não se fazem tão importantes, né? Ah, e ajustes, então, dessa posologia e via já a administração muitas vezes para via não venosa, ou a mudança de uma via oral para uma via parenteral, enfim, para garantia do melhor conforto do paciente. E uma outra situação, outro cenário para que a gente tente retirar alguma medida, né, se isso for proporcional, é a vontade do paciente. Então, a documentação está adequada nessa vontade? Esse paciente se fez compreender para seu médico e sua equipe de que ele gostaria e ou não gostaria de que certas medidas fossem feitas? Qual é a compreensão do paciente e familiares sobre os aspectos técnicos oferecidos pela equipe? Não é só o paciente querer, ele precisa saber o que quer. Para isso, ele precisa ter a informação adequada. A equipe é responsável por essa informação. A equipe detém a qualidade técnica do caso. Mas qual é a compreensão do médico e desta equipe sobre os valores do paciente? Sobre o que realmente representa para ele em estar institucionalizado, submetido a exames, submetido a certas terapias, certas intervenções. É necessário, então, esse diálogo, né, que não deve ocorrer apenas no momento de fim de vida, e sim desde o diagnóstico, para que tenhamos a melhor proporção possível de medidas, né? E, a partir de então, o ajuste de conduta e validação institucional, para que tudo esteja devidamente documentado
e válido. Diante disso, qual é o limite legal? Quando podemos e quando não podemos fazer determinadas situações em relação à retirada de medidas? Vamos aos princípios da dignidade humana, né? Onde há um direito da autonomia privada e a proibição do tratamento desumano. Isso está previsto na nossa Constituição, que reconhece o direito à vida desde que ela seja digna. Então, essas situações precisam ser pautadas sobre esses princípios, sobre o que a nossa legislação, né, pede, exige, para que nós estejamos consonantes, né, de acordo com o que é certo. E quando a gente fala em retirada de medida, sempre aparece um pensamento sobre se o que eu estou fazendo é certo. Então, vamos para a legislação, vamos para o código de ética, no meu caso, ética médica, mas o código de ética de outros profissionais também. Vamos aos códigos de ética institucional, né? Enfim, para poder discutir sobre essas possibilidades. Dessa forma, a gente consegue dividir o sofrimento, aqui sofrimento de equipe, né? Tirar dúvidas e tentar reafirmar sobre se essa retirada proporcional de medida é de fato legal e ética. O Código de Ética Médica, na sua resolução 1805, em 2006, e revalidado em 2010, mostra a possibilidade de retirada de medidas fúteis na terminalidade. Ele diz o seguinte: na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhes os cuidados necessários para aliviar sintomas que levem ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitando a vontade do paciente ou do seu representante legal. Tá? Então, ela dá para a gente uma base de, sim, é possível retirar ou limitar certas situações, certas intervenções, desde que estejamos diante de enfermidades graves e incuráveis. Sabemos que há diferentes modalidades em limitar a terapia. A mais comum praticada pelo mundo, e aqui no Brasil também, a partir de alguns estudos, é a de manter o suporte sem elevar o que já está sendo feito, o withhold. Dessa forma, nós não elevaríamos a fração parcial de oxigênio ou a pressão expiratória, do que é o PIP, né, para pacientes em ventilação mecânica, não elevaríamos dose de vasopressor, como noradrenalina, dopamina, não iniciaríamos certos esquemas antimicrobianos, como outra medida também de não elevar suporte, assim como não oferecer bolsas de sangue, enfim, como suporte transfusional adicional. Em que situações isso seriam feito? Né? Com que profissionais precisariam ser discutidas essas situações? São apenas alguns exemplos de manter o suporte sem elevar. E existe a modalidade retirada de suporte, o withdrawal, que é a retirada da ventilação mecânica, no caso da extubação paliativa, a retirada da diálise, a retirada da dieta artificial, seja ela interal ou parenteral, a retirada de uso de vasopressores. Tá? Compreendemos que diferentes culturas, diferentes aspectos quanto a países, né, possam trazer essas duas modalidades aí convivendo, né, cada vez mais frequente diante de uma melhor compreensão do ponto de vista legal e bioético sobre o que fazer. O Conselho Federal de Medicina volta em 2012 com a resolução número 1995 e dando reconhecimento do Poder Judiciário, apesar de não ter lei específica, sobre diretivas antecipadas de vontade. Eles definem no primeiro artigo como um conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestos pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de se expressar, livre e autonomamente, em relação à sua vontade. O artigo 2º mostra que nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se ou de se expressar de maneira livre e independente de suas vontades, que o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. Daí a necessidade de uma conversa, de um diálogo precoce, né? E da documentação dessas vontades. Caso o paciente tenha designado um representante para este fim, e suas informações serão levadas em consideração pelo seu médico, mostrando aqui a necessidade de uma vinculação do médico à vontade do paciente e à sua documentação. Bom, estamos falando de ajuste de conduta. Estamos falando da necessidade de pegar uma equipe, no caso falando por mim como médico, que tem uma formação voltada pela intervenção, a necessidade de ouvir e documentar valores de pacientes e compreender situações como terminalidade ou como refratariedade, para então discutirmos sobre retirada de medidas. O que sabemos é que há falhas na documentação das diretivas antecipadas de vontade, falhas na sua representação. Quem é que fala por esse paciente que tem aquele desejo, mas que não consegue se expressar mais? E medo de imputação de negligência.
é algo que ainda permeia bastante, porque há uma necessidade de maior conhecimento, né? O que observamos dentro da comunidade paliativa, da comunidade assistencial, é que há uma falta de adequado planejamento avançado de cuidados. O plano avançado de cuidados é uma estratégia com ferramentas para tentar definir ao longo do tempo, ao longo do acompanhamento dessa doença do paciente, a melhor proporção terapêutica oferecida, né? Não vamos confundir, então, eutanásia com ortotanásia. A eutanásia é a provocação intencional da morte, ainda que fosse pelo ato de misericórdia, como ação direta da antecipação do fim, é necessário uma ação para provocar a morte daquele paciente, está penalizada, né, prevista como crime no artigo 121 do Código Penal brasileiro. A ortotanásia, que pretendemos fazer, é a redução do sofrimento diante do tratamento ineficaz na ausência de cura. Tudo que está sendo feito para aquele paciente não está dando um efeito benéfico, terapêutico esperado, e o paciente segue em sofrimento, segue em distanásia. Dessa forma, permitindo a morte o mais natural possível, sem antecipações, sendo que a eutanásia não é crime. Então, é importante que a gente faça a diferença entre os dois termos. Para o melhor plano avançado de cuidados, então, é necessário conhecer valores, paciente, família, comunidade, seguirmos princípios e nos atermos aos fatos, né? Quanto aos valores, a biografia do paciente, ao conhecimento dos princípios bioéticos e aos fatos sobre a biologia, sobre a história da doença, sobre a sua evolução, sobre os eventos esperados, né? Dessa forma, conseguimos criar aqui uma linha de raciocínio mais adequada para uma discussão maior do ponto de vista bioético, para a garantia de uma melhor adequação terapêutica. Então, vocês começam a perceber que o poder da decisão segue o julgamento coletivo. Não deve ser encarado como um dilema, em si como um problema para ser discutido e resolvido. Bom, esse diálogo leva a muitas decisões. Então, do ponto de vista didático, pensaremos sobre como estabelecer o diagnóstico, o estadio dessa doença, comorbidades associadas, quais são os diagnósticos multidimensionais já envolvidos, né? Além do físico, o social, o psíquico, o emocional, o existencial. Compartilhando o prognóstico, então estamos falando sim sobre comprometimento de funcionalidade, de maior dependência, menos respostas terapêuticas ao longo da trajetória de doença e projeção de sobrevida. Dessa forma é mais fácil compartilhar com equipes, com médicos interconsultores, com toda a equipe que acompanha esse paciente. A necessidade de descrever os objetivos do cuidado no plano terapêutico avançado. Qual é a intenção daquele tratamento? É curativo ou paliativo, né? No sentido de redução de sofrimento sem cura. Quais são os riscos inerentes ao tratamento? Quais são o grau de toxicidade? Determinações de diretivas antecipadas de vontade e níveis de intervenção. E as recomendações de tratamentos integrados. Quando o cuidado integrado tem que ser precoce, no caso de doenças avançadas desde o seu diagnóstico, e as terapias de suporte adjacentes ao processo. Desta forma, e de uma forma mais organizada, sob base multiprofissional, parece ficar mais fácil conduzir uma situação futura de retirada de medidas. Então, para que esse paciente seja elegível a esse ajuste de condutas, é necessário saber se há algum protocolo para isso, ou se, na ausência de protocolos, esse plano organizado terapêutico. Temos uma avaliação técnica, bem consubstanciada, discussão multiprofissional, para que todos sejam ouvidos, né, que façam parte desses critérios de eleição, incluir os valores pessoais da família como base para tudo isso, e ter o consentimento das lideranças. Isso é uma coisa muito importante, porque por melhor que o intensivista, que o emergencista, que o cardiologista tenha em relação às competências de cuidados paliativos e reconheça a necessidade de retirar algumas medidas, as suas lideranças precisam estar cientes e consoantes. Há necessidade de uma validação institucional para que aquela medida de retirada seja efetivada, para que não haja nenhuma dúvida sobre a intenção de quem está realizando, para que tudo fique muito bem alinhado e documentado. Isso requer transparência nesse diálogo e registro em prontuário. Então, qual é o limite do diagnóstico, né? Avançando um pouco no sentido de limites. Um paciente que já se encontra numa situação muito avançada, frente muitas vezes à terminalidade, requer que níveis de exames?
Há necessidade, então, de determinar os níveis de intervenção. Após cada exame, uma intervenção. Isso está sendo necessário e adequado? Qual a avaliação de riscos à saúde com aquele exame e integridade da pessoa? A necessidade de punções para exames, desde uma glicemia capilar, que muitas vezes está na prescrição de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, enfim, né? Ah, há exames mais aprofundados, exames de imagem, exames semi-invasivos, endoscópicos, quiçá, né? E há necessidade de exposição, de deslocamento desse paciente. Qual é o nível de desconforto, então, que aquele exame vai causar para aquele paciente? E também, qual é o benefício do exame em favor do bem comum? Estamos falando de exames que levem à notificação compulsória, alguns exames, inclusive, sobre documentação de risco biológico. Estamos falando de situações em que a sua família vai se beneficiar com determinados exames, ou estamos falando apenas de um favorecimento ao academicismo? O academicismo, por, em sua excelência, com necessidade de garantir o aprendizado, né, dos aprendizes, nesse caso, ela não pode ser maior do que a boa assistência. Coletar um exame, tentar gerar uma discussão acadêmica baseado apenas com este fim, seco e acadêmico, não parece ser muito adequado. O paciente, que é o nosso fator de aprendizado, né, aqui chamado, precisa se beneficiar disso também. E qual é o nível de comprometimento do sistema de saúde garantido por esses exames, né? Qual é o uso de materiais e de recursos humanos mesmo que será afetado? Eu falo isso porque, como prescritor, como solicitante de exames, o médico pode desencadear uma cadeia de, na rede, né, de um fluxo e que vai envolver muitos profissionais, que vai envolver uma energia necessária para que aquele paciente tenha acesso àquele exame. E se ele de fato for necessário, nós vamos correr atrás de tudo para que ele seja realizado da melhor forma possível. Mas se ele não for tão adequado, ele não for tão necessário naquele momento, o nível de comprometimento desta energia em favor de algo que vai ter pouco ou nenhum benefício. Então precisamos pensar sobre isso, né? Sobre os nossos limites diagnósticos. A solicitação de exames desnecessários configura também distanase. Qual é o nosso limite terapêutico, né? Até quando precisamos, então, seguir com certas medidas terapêuticas? Bom, a necessidade de reavaliar após a cada intervenção. Uma vez que nós pensemos em determinadas situações e que façamos, a necessidade de reavaliar se aquilo ali teve algum efeito benéfico para o paciente. Existe superprescrição? Tem alguma coisa sobrando na prescrição que possa ser adequada? Estamos falando de antimicrobianos com tempo de uso já prolongado, com necessidade de sua retirada, de sua troca. Estamos falando de medicações neurodepressoras que têm uma interação maior, causando muitas vezes sintomas, né, carga de sintomas no paciente e que possam ser retiradas ou reduzidas em suas doses. Estamos falando de suporte transfusional, muitas vezes diário ou semanal, de pacientes refratários, ao pacientes submetidos a protocolos medicamentosos. Qual é a necessidade de profilaxia para tromboembolismo venoso com heparina, por exemplo, para pacientes que estão em fase ativa de morte? Isso vale para o uso de anticoagulantes para pacientes que já estão com determinação de terminalidade. Enfim, tentar pensar um pouco sobre essas medidas baseadas em protocolos institucionais que muitas vezes mecanicamente ficam na prescrição. Há uma possibilidade, então, para uma desprescrição, se é permitido usar esse termo, a necessidade de deixar apenas o que é essencial. Essa retirada parece ser benéfica, então, para os pacientes. E fazer as perguntas, né? O benefício está sendo maior que o malefício? Eu estou sendo fiel aos meus princípios? Eu acredito no que eu estou fazendo? Acho que dessa forma fica mais fácil a gente pensar sobre um ajuste de prescrição. Persistir com terapias desnecessárias, terapêuticas, a chamada obstinação terapêutica, configura distanase. Existem modelos de planos avançados de cuidado sobre retirada de suporte avançado de vida, né? Esse aqui é o POST, é um modelo utilizado em alguns países de língua inglesa, que traz algumas determinações para marcar X mesmo, né? No quadro A, mostra a necessidade sobre reanimação cardiorrespiratória, sobre fazer ou não fazer. No B, sobre as intervenções médicas, né? Se o paciente apenas vai ser submetido a medida de conforto, isso inclui todas as medidas de conforto, né? Descritas. Isso eu estou falando sobre intervenções adicionais que são limitadas, são aquelas intervenções em que
será necessário conversar com o médico assistente, com a equipe, para saber se deverão ser ou não feitas naquele momento, né? Ou se o tratamento será submetido totalmente, se o paciente terá acesso a todo tipo de tratamento, todo tipo de intervenção. No C, sobre a nutrição artificial administrada, se o paciente deverá ter ou não o uso de dieta interal, com a sua sonda ou gastrostomia, uso de dieta parenteral, ou apenas cuidados com a boca e dieta de conforto, ou outras informações maiores sobre diretivas antecipadas, assinaturas e tudo mais. Esse é um modelo de exposição clara, de assinatura, mas sabemos que isto é, ainda assim, um modelo protocolar. A dinâmica da vida, né, e dos valores pede muitas vezes revogação dessas medidas ou a ampliação. O que era marcado de uma forma pode ser marcado de outra forma numa outra internação. Então, é necessário, uma vez que se utilizem esses tipos de documentos, de sempre reavaliar se essas medidas estão mantidas ou se elas foram modificadas ao longo da sua trajetória, né? Aqui apenas um zoom sobre essas medidas que são feitas, né? Aqui no Brasil, em Salvador, essas medidas, uma vez pensadas por algumas instituições, parecem não serem a preferência, uma vez de que muitos pacientes familiares não se sentem muito à vontade de marcar essas situações, favorecendo então um diálogo mais próximo com sua equipe, com seu médico, para documentar de outras formas, né, esses valores também. Então, vamos reforçar princípios aqui. Os princípios clínicos, do conforto físico ao paciente, o conforto emocional e espiritual à família. Estamos falando sobre retiradas, né? Qual é a compreensão que esses pacientes e familiares vão ter sobre retirar alguma coisa deles que lhe é muito querida. Estamos falando sobre retirar a vida? Não, estamos falando de retirar medidas, mas que refletem na vida e que serão responsáveis, sim, por uma condução natural até a morte, né? Então, o impacto que isso traz para todos. E a compreensão da equipe local. De novo, não é uma decisão sozinha, solitária. A equipe precisa estar compreendendo e de acordo com o que está sendo feito. Princípios éticos. Né? Vamos evitar prolongar o processo natural do morrer e evitar prolongar o sofrimento, não fazer eutanásia, mas não vamos utilizar das nossas próprias referências para essa decisão. É sempre a decisão do paciente, com base técnica, com base no que nós, como técnicos, podemos oferecer. Não vamos priorizar interesses diversos aos que são da assistência. Então, questões sobre disponibilidade de leito, de doação de órgãos, de preferências familiares ou de outras situações não devem entrar em discussão quando se tem diante de nós um paciente em sofrimento, com sua família em sofrimento, e que precisa ser tomadas algumas decisões importantes, compartilhadas, e neste caso sobre a retirada ou ajuste, não se elevar a determinadas medidas. E do ponto de vista legal, não vamos antecipar o processo de morrer aqui no Brasil e o registro adequado em prontuário. Ok? Pensando nesses princípios, vamos adequar o valor ao protocolo. Qual é o limite moral? Uma vez que conheçamos já a necessidade de limitar diagnóstico, de limitar terapêutica, de entender que existe até validação legal e ética para isso, até que ponto manteremos pacientes não candidatos a suporte avançado de vida, submetidos a suporte avançado de vida? Qual é o conceito cultural, né, quanto comunidade, quanto sociedade, que temos enfrentado? Como iniciar diálogo sobre plano avançado de cuidado em diferentes cenários clínicos e sociais? Uma pergunta que sempre fazemos. Como prosseguir com diretivas antecipadas sem promover a perda da esperança do paciente? Falar sobre a minha morte futura vai tirar a minha esperança? De que forma a gente vai adequar isso? E como garantir que o desejo do paciente seja assegurado? Bom, a literatura nos traz algumas ferramentas. Vamos alinhar prognóstico de uma doença conhecida por sua equipe técnica com a terapia oferecida e decisões partilhadas. Vamos focar em qualidade de vida e valores do paciente, com base em princípios bioéticos. E vamos garantir o testamento vital ou seu representante legal de saúde e documentação adequada. Aqui são algumas estratégias, como intervenções educativas, que mostram a necessidade de questionários, orientações orais, ou nesse trabalho aqui, a diferença entre uma orientação oral sobre como seriam conduzidos os cuidados de fim de vida para pacientes com câncer avançado e a oferta de vídeos, né, com vinhetas, como tutoriais, enfim, mostrando situações em que eles enfrentariam possivelmente no futuro, caso optem por serem submetidos a medidas invasivas.
Estamos falando de pacientes com doenças avançadas, com doenças terminais, muitas vezes, câncer avançado aqui nesse caso, e que não foram, que não compreendiam sobre o que seria o fim de vida sob medidas avançadas de vida, né? E após a intervenção, né, a barra em amarela mostra que muitos desses pacientes mudam de opinião sobre como gostariam que fosse conduzidos seus cuidados de fim de vida, mostrando a necessidade, mais uma vez, da intervenção educacional, da necessidade de mostrar para pacientes familiares a informação, né? Mais uma vez, o uso de vídeo como uma ferramenta facilitadora das discussões de fim de vida para pacientes também com câncer. Aqui é um trabalho que é simples, porém com um desenho mais adequado, né? Mostrando então que uma vez que esses pacientes possam compreender o que esperariam adiante, né? Sobre o que seria um suporte avançado de vida, da ideia, né? Da decisão de não quererem, por exemplo, ser submetidos, né? Nesse trabalho, a barra amarela saiu de 22% para 91%, sobre a necessidade de dizerem, não, após observar isto, eu que tenho uma doença avançada, não gostaria de ser submetido a certas medidas, eu quero condutas de conforto, né? Isso não é induzir ao paciente, isso não é convencimento, isso é demonstração de situações com informações para que o paciente possa ter a melhor das decisões. Isso pode ser feito também na comunidade, a partir não de vídeos, de vinhetas, né, mas a partir de workshops, de um tempo mais longo de explicações, né, com participação de outras pessoas da equipe, não médicos, né, nesse caso, né, os psicólogos, ou a enfermeira, o nutricionista, o odontólogo, para que todo mundo tenha acesso a essas informações e possam compreender de uma forma progressiva sobre essas intervenções, tá? Então, estamos falando sobre o paciente expressar a sua vontade, para, enfim, no futuro, médico e equipe poderem retirar algumas medidas. Então, essas são algumas falas que gostariam que chegassem até vocês, mostrando que esses pacientes não pretendem serem submetidos a certas situações. Estamos falando de diretivas antecipadas, mas estamos falando de vontade de retirada, de vontades de não elevarem suporte, né? E muitas vezes vontades por seguir, vontade por seguir algum tratamento, porém adequando aquele tratamento, né? Então, essas falas precisam ficar reverberando em nossas mentes. Algumas iniciativas têm sido feitas, como o Honor Decisions, que traz tutoriais, que traz orientações sobre como fazer determinados documentos. Aqui no Brasil temos o Testamento Vital, né? E temos as outras plataformas das instituições que lidam com cuidados paliativos, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e que traz alguns números, né? Que muitas pessoas, sua grande maioria, traz a necessidade de dizer que é importante conversar com seus familiares e com seu médico sobre cuidados de fim de vida, mas poucos fazem isso, né? Enquanto algumas pessoas trazem uma necessidade, uma preocupação maior de saber como lidar com seu fim de vida, o fato de se expressar ainda tem certas barreiras. Essas barreiras podem ser quebradas por essas ferramentas, ferramentas que facilitam a comunicação. E, por fim, o projeto chamado Conversation Project, né, que é um projeto americano, que tem ganhado, enfim, bastante relevância no mundo, estimulando, então, que seu paciente possa fazer perguntas ao seu médico e equipe sobre decisões. E essas decisões, uma vez compartilhadas com a equipe técnica, vão ajudar no futuro sobre limitação, sobre eventual retirada, de forma benéfica a este paciente. Tá? Dessa forma, a gente consegue compreender uma necessidade maior de que retirada de medidas é uma melhor adequação terapêutica diante de pacientes com doenças avançadas, enfim, que não teriam determinadas situações de benefício e talvez maior malefício. Tá bom? Deixo aqui o meu contato, agradecendo essa oportunidade à equipe organizadora e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado e tenham um bom dia.